Gramática com Viviane Martins. Avante! A aula de hoje vai ser falar linguagem formal e linguagem informal. Comecemos com linguagem informal. Linguagem informal é uma linguagem que ela é cobrada as regras gramaticais, que não pode fugir da norma culta, que não pode fugir daquela norma da gramática. Por isso que é chamado de norma, é por isso que é chamado de gramática normativa. A linguagem informal, ela pode ser falada e ela pode ser escrita. A linguagem escrita formal é aquele requerimento, é uma redação escrita. A falada é, por exemplo, quando vai fazer uma palestra, uma entrevista de emprego, em sala de aula, é usado a linguagem formal. E linguagem informal é uma linguagem mais descontraída, que vai ter pessoas mais íntimas, pessoa da família, amigo. É uma conversa sem preocupação com a norma gramatical. E com isso vai ter também a gíria, pode ter palavra de baixo calão, algum tipo de linguagem de algum grupo regional, de alguma comunidade, de algum grupo, algum tipo de linguagem de algum determinado grupo, é linguagem informal. A linguagem informal, ela vai ter toda vez quando tiver um interlocutor que se conhecem. Por exemplo, mãe com filho, amigo, vai ser uma linguagem informal. E linguagem formal, os interlocutores, que são as pessoas que estão ali ligadas na parte linguística, ligadas na comunicação, elas não se conhecem, então é uma linguagem informal. Uma linguagem do cotidiano, do dia a dia, é uma linguagem informal. Por exemplo, um envio de um e-mail para um amigo, uma linguagem formal. Chat, uma linguagem também informal. Facebook. Contexto. Sempre também tem que verificar. E como identificar uma linguagem formal e uma linguagem informal? É só verificar o contexto. Se tiver, por exemplo, uma expressão popular, uma linguagem, uma expressão popular, ela vai ser uma linguagem informal. Se tiver, se não é fácil não, é uma linguagem informal. Você vai ao cinema quando? É uma linguagem informal. Você vai ao cinema quando? É uma linguagem informal. Então, é uma diferença entre linguagem formal e uma linguagem informal. É cobrado muito em prova de concurso público, muito mesmo. Que a banca examinadora, ela pede para você identificar em determinada frase aonde que se encontra uma linguagem formal e uma linguagem informal. Você tem que ser capaz de identificar qual tipo de linguagem. Aí sempre passa em concurso público em relação a isso. E não podemos também misturar linguagem formal com linguagem formal e linguagem não formal. Linguagem não formal, que é informal, que nesse caso é denominado também coloquial. E linguagem formal, ela é designada
como culta. Então, se você vê lá na prova lá, identifique na frase uma linguagem culta, você já sabe que é uma linguagem informal. Identifique uma linguagem coloquial, você já sabe que é informal. Então, sempre verificar o contexto, sempre verificar a palavra, sempre verificar se há alguma expressão popular, porque aí vai ser uma linguagem informal. Linguagem formal, ela é dividida em culta, normativa, ela é denominada como normativa. A linguagem informal, ela é falada e escrita, conforme mencionei. Informal, vai ter gíria, palavras de baixo calão, grupo. Linguagem informal pode ser de determinado grupo regionais, alguns grupos regionais. E os interlocutores, eles podem ser tanto formal quanto informal. Vai depender do contexto. Até a próxima!